essas experiências. Glória a Jesus, né? Glória a Deus por isto. Aleluia. Deus é lindo e maravilhoso e digo de toda honra, de toda glória. Aleluia. E aí, alguém mais? Alguém mais teve experiência aí? Apóstolo Luiz, eu sei que sou homem, tem muitas experiências aí nesses caminhão aí. O senhor tá no caminhão aí, né? Para o Senhor, para o Senhor. E essas experiências aí, apóstolo Luiz, glória a Jesus, né? Dá pra gente perceber que o nosso Jesus, ele é o Deus de perto e Deus de longe. Né? Não há, eu observo, apóstolo Luiz, que não há limite para o nosso Deus, não há distância para Deus curar, para Deus operar. Eu tenho visto seus trabalhos aí na rede social, aí, orando pelas pessoas de dentro do caminhão aí, pessoas em outros lugares, e Deus opera, não é verdade? Deus opera, o Espírito Santo toca e milagre acontece. Então a gente vê que não há distância, né, para Deus operar. Fala um pouquinho, pastor Luiz, sobre isso aí. Verdade. Verdade. É. Isso é verdade. Verdade. É verdade. É verdade. É verdade, é verdade. Glória a Deus, né? E, e, e que bom, né, apóstolo Luiz? Que bom Deus tem nos capacitado com essa unção, e essa unção ela tem feito a diferença na vida das pessoas, porque as pessoas estão cansadas. Olha, apóstolo, isso. Eu vou em muitos lugares, tá? Eu evangelismo também nas casas. Eu também não prego só dentro da igreja. Eu saio para fora e vou fazer o IDES também fora nas casas,
na cidade vizinha. Por esses dias no meio de política que eu parei, mas eu já voltei já novamente já à ação. E eu tenho visto com os meus olhos o sofrimento das pessoas. As pessoas estão sofrendo com muitos tipos de enfermidade. Satanás tem colocado muitas e muitas enfermidades nas pessoas que os médicos não conseguem descobrir, os exames não conseguem descobrir. E as pessoas ficam na dependência de remédios para aliviar. As pessoas ficam escravas daquela enfermidade o tempo todo e não tem solução para aquele mal sair. É aí que entra a unção na nossa vida. A unção destrói o jugo. Isaías diz que o jugo é a enfermidade. E quando a unção entra naquelas pessoas, quando nós estendemos as nossas mãos, aquela enfermidade, aquele mal é destruído imediatamente. É o que o apóstolo Luiz estava acabando de dizer aí. Tanto presencial e tanto por distância. Acontece. Se porventura tem uma pessoa enferma aí nos Estados Unidos e nós do lado de cá, no Brasil, e nós fizermos uma oração, determinar a cura, a pessoa que estiver lá, como o pastor Luiz disse, estiver erguendo fé, crendo, um milagre, a unção alcança aquela pessoa por causa do Espírito Santo, que está em toda parte. E aquela pessoa é curado imediatamente, é livre daquele mal imediatamente. Claro que não é qualquer pessoa que vai orar e vai acontecer. É necessário você carregar na sua vida a unção do Espírito Santo. O que é que eu quero dizer? Você precisa ser um ungido de Deus. Tem que ser ungido. Ungido quer dizer que carrega a unção, o poder, como Eliseu, como Elias, tá? Como Natã, como Jesus, como o discípulo. Todos eles carregavam a unção. E aonde eles iam, os milagres, as curas, a libertação, as manifestações de Deus acontecia onde eles iam. Por quê? Porque era cheio da unção. Então hoje aqui nós vamos aprender muita coisa aqui hoje, dentro desse pouco tempo, em nome de Jesus, tá bom? Mas tem pessoas novas aqui conosco nessa live, que benção, né? Glória a Jesus. A paz do Senhor aí, nosso querido irmão Ricardo, glória a Jesus, seja bem-vindo. Glória a Jesus, a nossa mentoria aqui, aleluia, em nome de Jesus. A minha querida Ângela Ferreira, Deus abençoe. Glória a Jesus, Deus abençoe sua vida, minha irmã, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Tem mais pessoas aqui entrando aqui hoje, viu? Glória a Deus, aleluia. Claudiano Ribeiro, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Glória a Jesus, acabou de entrar aí. Minha querida Nalva Santos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Shalom, a paz do Senhor, aleluia. Mas aleluia. A nossa querida irmã Sônia Cristina, Deus abençoe, a paz do Senhor, minha irmã. Aleluia. Deus é maravilhoso. Amém? Eu peço para os irmãos assim, quando começar a mentoria, nós iremos começar agora. Nós iremos começar a mentoria agora, para os irmãos não perder nenhum momento, porque senão você vai acabar não entendendo. Então você precisa ser firme aí e permanecer até o final para você entender o trabalhar de Deus. Se quer aprender sobre a unção, sobre o poder, aqui estamos para ensinar gratuitamente, né, irmãos? Eu glorifico a Deus. Deus tem que colocar isso no meu coração gratuitamente, onde muitas mentorias aí é pago. Felizmente é pago. Não deveria ser, porque se trata de ensinar sobre as coisas de Deus, mas infelizmente é pago. Hoje tudo rola o dinheiro. Mas eu não trabalho assim. Sou diferente. Aleluia. Ensino gratuitamente e para a honra e glória. Muitas pessoas que têm
aprendido através de mim, hoje vive debaixo dessa unção também, para a honra e glória, e aonde vai os milagres têm acontecido de verdade. Amém? Glória a Jesus. Será que tem mais gente aqui que eu não falei, meu Deus? Entrou mais pessoas aqui. Glória a Jesus. Eu creio que é só, né? Glória a Jesus. Menezes Fernando. Quem é Menezes Fernando? Para o Senhor. Glória a Jesus. É Nandinho, né? É Nandinho. Glória a Jesus. Para o Senhor, nosso querido irmão Ricardo Cordeiro. Está aí conosco também. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, glória, é benção. Amém, guerreiro. Aleluia. Deus é bom e maravilhoso. É isso aí. Ei, Luiz abençoado. Glória a Jesus, né? Aleluia. Muito bom, muito bom. E todos sejam bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus, à mentoria espiritual. Aqui é onde a gente fala e ensina sobre as coisas espirituais, tá? Então, se você quer aprender sobre mover na área espiritual, você está na mentoria certa. Glória a Jesus. Porque aqui tem pessoas que já vivem nessa unção, glória a Jesus, e eu tenho certeza que vai passar a experiência para vocês mais e mais e mais. Glória a Jesus. Amém? Aleluia. Eu queria uma pessoa para ler a Bíblia aí para mim, irmão. Alguém pode se dispor? Um assunto muito importante. Aleluia. Glória a Deus. Você vai ler, minha irmã? Glória a Jesus. Amém. Deus é fiel. Mateus 7, 24. Esse vai ser o texto da nossa mentoria de hoje. A gente vai falar um pouco em cima disso aí. E que o Espírito Santo requer de nós, principalmente por esses tempos. Em cima disso aí de Mateus 7, 24. Deus vem falando comigo em cima disso aí. O Espírito Santo vem falando também comigo por esses dias. Em cima desse texto. E eu quero falar também um pouco aqui para vocês também em cima desse texto. E eu peço ao Espírito Santo que Ele me ajude. Que Ele não deixe eu só. Que Ele venha ter a total liberdade de falar, de ensinar do jeito dele, da maneira dele, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. Pode sim, vamos lá. Ô Thaís, me dá um pouquinho de café aí. Glória a Deus. Até aí. Até aí. Eu vou pedir para a irmã Cláudia fazer... Pode ler. Pode ler. Pode ler, minha irmã. Ok. Quem é que está falando aí, nesse texto?
Jesus, né? Quem está narrando é Mateus, mas a fala é de Jesus Cristo. Vamos ficar bem cientes nisso. Vamos compreender esse texto e o que é que o Espírito Santo requer de nós dentro disso. Tá bom? Eu vou pedir para a irmã Cláudia estar fazendo essa oração de início. Pode ser, irmã Cláudia? Aleluia. Deus de promessa. Glória a Deus. Será que a irmã Cláudia ouviu? Ah, certo. Pode começar, minha irmã. Glória a Jesus. Meus queridos amados irmãos, a partir de agora, vamos aprender dentro da Bíblia, dentro das Escrituras, sobre o mundo espiritual, da maneira que ela é. E eu queria que você abrisse somente o teu entendimento para compreender. Abrir o entendimento, só isso. Se você conseguir abrir o entendimento, bota aqui, ó. Se conseguir abrir o entendimento, tu vai entender tudo perfeitamente do jeito que o Espírito Santo está te conduzindo. Vamos lá, você quer aprender? Você quer saber verdadeiramente como se mover na unção, no mundo espiritual? O momento é agora. Preste atenção e fique atento nisso aqui, nesse texto. Esse texto é chave. É chave. Tá? Depois que a minha mente desbloqueou, eu compreendi esse texto e hoje eu vivo o que esse texto diz. Que antes eu não vivia. Hoje eu vivo exatamente o que esse texto diz. Tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que o nosso Jesus, ele está vivo no meio de nós. A Bíblia revela que ele ressuscitou no terceiro dia. Peço para os irmãos não sair e ficar até o final, tá? Ele ressuscitou no terceiro dia e hoje ele vive, tá? Ele fala, ele ouve, ele enxerga, ele anda, ele está vivo. Quero deixar isso bem claro para vocês, que o nosso Jesus, ele está vivo, ele não está morto. Ele não é um pedaço de madeira, ele não é um pedaço de gesso, ele está vivo. E quem está vivo anda, ouve, enxerga, fala, se move. Então, deixar bem claro isso para vocês, que o nosso Deus não é um Deus morto, é um Deus vivo, é um Deus que se move. Glória a Jesus, tá bom? Então, guarde isso na mente de vocês. O nosso Deus, Jesus Cristo, ele está vivo. Não esqueça disso. Ele está vivo. Ele se move, ele fala, entendeu? Ele se comunica. Glória a Jesus. Eu sempre pergunto para os irmãos o seguinte: você já falou com Jesus hoje? Quem já falou com Jesus aí hoje? Quem mais? Nalva já falou. Quem mais? Pronto. Alguém mais já falou com Jesus? Glória a Deus.
Ok. Ok. A minha pergunta se você já falou com Jesus, já conversou com ele, muito bem. A minha pergunta é: o que foi que Jesus disse para você? O que foi que ele respondeu? Entenda o que eu estou falando. Preste atenção. Preste atenção. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Positivo, né? Eu queria que você dialogasse comigo aqui. Eu quero passar algo forte para vocês. Glória a Jesus. Vocês estão conseguindo ouvir minha voz? A gente está tendo um diálogo aqui. Eu estou ouvindo vocês, ok? E vocês também estão me ouvindo. Então a gente está tendo aqui uma comunicação. Correto? E por que com Jesus não pode ser assim? Se ele está vivo. Pare para pensar comigo. Eu estou ensinando algo para vocês que é real. E muitos dos cristãos não aprenderam isso e não entendem. E está na hora de entender, está na hora de despertar. Está na hora de acordar, como Paulo disse para Timóteo. Timóteo, desperta os dons espirituais que estão sobre ti. Tem muitos que estão dormindo. Então está na hora de despertar. Sair do sistema religioso e começar a entender as coisas espirituais. Por isso que Jesus Cristo falou para Nicodemo: Nicodemo, você é mestre, você é conhecedor dos pergaminhos, você é conhecedor do Torá, mas você precisa nascer de novo. Então tem muitos cristãos cheios de teologia, cheios de conhecimento, que precisa nascer de novo. Nascer de quê? Do mundo espiritual, conhecer o mundo espiritual, que não sabe. Conhece a Bíblia, conhece a letra, é um teólogo, é um doutor, é um mestre, mas não conhece nada sobre o mundo espiritual. Então está na hora de despertar, está na hora de acordar. Entendeu? Então o que o Espírito Santo está trazendo para nós é um despertar espiritual, para nós nascer de novo, sair daquilo que a gente aprendeu, do sistema religioso, aquilo que aplicaram na nossa mente. E a gente acha que é só aquilo e não é, muito mais. É muito mais. Eu estou vivendo aqui por experiência, já passei pela Deus e Amor, já fui para a Assembleia de Deus Missões, já passei pela Universal, hoje eu estou aqui na Igreja Missionária Casa de Oração, vivendo o extraordinário com meu amigo Espírito Santo, como eu nunca vivi na minha vida. E eu achava que lá na Assembleia, eu achava que tudo era só aquilo, que não tinha mais nada, era só aquilo ali. E hoje eu estou vendo que é muita coisa. Eu preciso aprender muita coisa ainda. Glória a Jesus. E estou aprendendo cada dia mais com meu amigo Espírito Santo. Glória a Jesus. Então, pense comigo. Se eu estou dialogando com vocês, vocês estão dialogando comigo. Nós estamos aqui em um contato. Isso aqui é conhecido como relacionamento. É uma oração virtual. Nós estamos aqui em comunhão, em concordância. Vocês estão me ouvindo e eu estou ouvindo vocês. A minha pergunta é: por que com Jesus Cristo não pode ser assim também? Se ele está vivo, se ele fala, se ele se comunica, se ele se move, por que nós, no dia de hoje, cristão, a gente não consegue se comunicar com Jesus vivo? Por que nós não conseguimos se comunicar com Jesus? A gente tem uma noção por aquilo que o sistema nos ensinou. É que a gente vai orar de joelho e a gente fala com Jesus e Jesus não responde sequer nada. Não tem resposta, não tem resultado. Só nós fala.
Jesus não fala. Fica parecendo que ele não existe. Será que é dessa forma mesmo? Eu vou explicar para vocês que da forma do sistema é dessa forma. Vocês oram e não é respondido. Mas da forma do Espírito Santo, vocês oram e é respondido. É uma diferença absurda, grande, que eu estou vivendo hoje. Porque quando eu estava na Assembleia, quando eu estava na Deus e Amor, eu orava, e muito. E eu percebia que eu falava e Jesus não me respondia nada. Nem sequer eu tinha nada de comunicação com a área espiritual. Eu estava lá, cantando, orando, só eu. Não vivia experiência nenhuma, nem de cura, nem de milagre, nem de nada. Eu estava lá, glória a Jesus, seguindo aquelas doutrinas de homem. Mas eu não tinha experiência nenhuma com Deus. Glória a Jesus. Só que hoje, depois que eu encontrei o Espírito Santo, tudo começou a fazer sentido. Hoje eu converso com Jesus. Hoje eu converso com o Espírito Santo. E ele conversa comigo e eu converso com ele. Ele me mostra as coisas. Ele fala as coisas para mim. Coisas que eu posso falar e coisas que eu não posso falar. Porque Paulo, ele foi arrebatado em espírito no terceiro céu. Ele foi levado para ver coisas inefáveis. E a Bíblia relata que Paulo viu coisas lá no céu que não era lícito ele revelar aqui na terra. Paulo tinha um contato espiritual com o Espírito Santo e com Jesus Cristo Nazareno. Paulo, todo momento, se comunicava com Jesus. Observe nas Escrituras, lê lá, que você vai entender quem era que conduzia Paulo. Paulo ouvia a voz de um ser espiritual chamado Jesus Cristo. E esse ser conduzia Paulo a ir, a não ir, a ficar e a ir. Paulo não ia onde ele queria, ele era conduzido pelo Espírito. O Espírito falava com ele. A Bíblia relata que um dia vinha um eunuco em uma carruagem. Esse eunuco era mordomo do rei. E esse eunuco vinha lendo o livro de Isaías, mas ele não entendia. Só que a Bíblia revela assim: e o anjo do Senhor disse para Filipe: desce depressa. Olha que Filipe ouviu a voz de um anjo dizendo para ele: desce depressa. Filipe, um discípulo de Jesus, não ia também em lugar nenhum a não ser guiado pelo mundo espiritual. Ele era conduzido. Para Pedro ir na casa de Cornélio, o anjo teve que vir avisar Pedro, porque senão Pedro não iria. Você precisa entender as Escrituras. Você precisa entender que o mundo espiritual está conectado em tudo, em todas as coisas. E nós, como servos e servas, temos também que estar conectado a Jesus Cristo. Lembra que Jesus dizia assim, ó, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Eu e o Pai somos um só. Nesse momento aqui agora, Milton Lima, eu confesso para vocês que o Espírito de Deus está em mim e eu nele. Eu e ele, nesse momento, somos um só. Por que um só? Porque quando ele fala, eu escuto. Quando eu falo, ele escuta. Eu não vou em lugar nenhum sem antes ele falar comigo. Eu sou conduzido pelo Espírito. O que falar, o que dizer, é guiado pelo Espírito, não é pela minha emoção, não é pela minha vontade, não é pelo meu ego, é guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele diz, vai, eu vou.
O Espírito Santo diz: não vai, eu não vou. Sabe o que é ouvir uma voz como você está ouvindo a minha voz? Se ele está vivo, ele se comunica. Entenda isso, que o Jesus que nós servimos não está morto. Ele está vivo. E ele se comunica sim. É porque você não aprendeu ainda a se comunicar com ele. Quando você aprender a se comunicar com ele, tudo vai começar a fazer sentido na sua vida. Você vai começar a entender as coisas espirituais no momento que você conseguir se comunicar com o mundo espiritual. Glória a Jesus. Até aí vocês estão compreendendo? Glória a Jesus. Não saia da mentoria. Permaneça aí. Glória a Jesus. Permaneça. Se você já está se agradando desse texto, desse ensinamento, permaneça. Tem mais coisa forte aqui ainda. Eu estou passando para você que é possível se comunicar com Jesus, que é possível se comunicar com o Espírito Santo, mas se comunicar assim como eu estou comunicando com você, e vocês estão se comunicando comigo. Não é o modo religioso, como vocês ensinam, eu estou sentindo. Não é uma sensação, não é sentir, é comunicação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui séria. Quem já foi lá num terreiro da Umbanda ou no Espiritismo, quando alguém vai lá, observe que um espírito se comunica com a mulher ou com o homem lá e fala com você. E a gente sabe que esse espírito é um espírito das trevas. Eu pergunto para cada um de vós todos, se o espírito das trevas se comunica com os dele lá no terreiro, por que o nosso amigo Espírito Santo, que é espírito também, não pode se comunicar com a gente? Por quê? Porque muitos acham que o Espírito Santo não se comunica. Quer dizer que o das trevas se comunica, e quer dizer que o Espírito Santo, que é Espírito, que o nosso Deus é Espírito, ele também não pode se comunicar? Não. O meu Deus, o teu Deus, Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, ele se comunica. Se você ainda não tem aprendido a se comunicar, aleluia, é porque até esse momento você não tinha esse conhecimento que você está tendo agora. Eu tenho certeza que a partir de hoje, algo vai mudar na tua vida. Eu creio que a partir de hoje, desse ensinamento que eu estou passando para você, que é fiel e verdadeiro, e eu digo para vocês que é verdade. Tem como nós se comunicar? Sim. Tá? Quem sabe algum de vocês está se perguntando, mas como a gente vai saber que é Jesus que está falando conosco? Opa! Interessante. Como nós iremos saber se é Jesus mesmo que está comunicando com nós? Quero dizer para vós todos que o próprio Espírito Santo dará para vocês o dom do discernimento. O dom do discernimento, estando ativo na sua vida, ele vai discernir entre a voz do diabo e a voz de Deus. E tem um texto na palavra de Deus, aonde Elias, fugindo de Jezabel, deitou debaixo do zimbro, em pleno deserto, e ali pediu a morte. O anjo veio com pão e água, se viu e disse: levanta, Elias, porque longa é a tua caminhada. Elias caminhou em pleno deserto, 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, alimentado só apenas com pão e água dos anjos.
e ele se escondeu em uma caverna. A Bíblia relata que naquela caverna, Satanás tentou enganar Elias. Satanás tentou enganar Elias, imitando Deus. Ele tentou confundir a mente de Elias, porque Elias estava atribulado, estava com depressão, porque a pessoa que pede a morte está com depressão. Então Elias não estava bem, Satanás aproveitou aquele momento que ele estava, e lá na caverna, Satanás tentou enganar Elias. A Bíblia diz que Elias estava na caverna, veio uma voz falando com ele. E Elias, ouvindo aquela voz, Elias diz, discernimento. Elias estava atribulado, mas conhecia muito bem a voz do Deus dele. Elias disse, essa voz aí não é do meu Deus. Veio um terremoto. Elias disse, esse terremoto aí não é o meu Deus. Veio um vento. Elias disse, esse vento também não é o meu Deus. Elias percebeu que aquela voz, aquele vento, aquele terremoto não era Deus. Que é isso? Discernimento. Mas a Bíblia diz que de repente veio uma voz suave e mansa falando com Elias e dizendo, Elias, o que tu está fazendo aqui, Elias? Elias agora reconheceu a voz do seu Deus. Olha aí, Deus se comunicando com Elias. Deus se comunicou na sarça com voz a Moisés. Aleluia. Deus se comunicou com voz com João Batista, dizendo, eis aí o meu filho amado. Deus se comunicou com Paulo, com voz. Paulo indo no caminho de Damasco. Jesus apareceu, depois de ressuscitado, cercou Paulo, uma luz resplandeceu, Paulo cai do cavalo, fica cego, e Paulo ouve uma voz, e aquela voz dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Jesus, ele fala, assim como eu estou falando com vocês. Deixo isto bem claro para cada um de vós. E afirmo isso que é verdade. Que ele fala, ele se comunica assim. E vós todos precisam entender que vocês são capazes de se comunicar com Jesus vivo. Aleluia. Mas para isso acontecer, você precisa sair do sistema do mundo. O sistema do mundo bloqueia a comunicação entre você e Deus. Essa é a verdade. E afirmo que sim. O que bloqueia você a ter esse contato direto com Deus é o sistema do mundo. Mas se você entender, morrer para esse mundo e viver com Cristo, você vai alcançar níveis poderosos com Jesus Cristo. Você vai experimentar arrebatamento como Paulo experimentou de ir no terceiro céu, visitar o céu. Você vai experimentar que nem João na ilha de Pátima foi arrebatado e foi levado aos céus, e lá ele escreve o Apocalipse. Várias experiências esses homens teve, e hoje é a vez da igreja. Só que o sistema religioso criou-se um jeito de bloquear muitos cristãos, e a maioria dos cristãos está bloqueado esse contato direto com o Espírito Santo. Eles acham que é só louvor, ministrar a palavra e ir embora todo mundo e acabou. Todo dia de culto é assim, a mesma coisa, a mesma coisa. Só que não é. É muito mais. É muito mais. Glória a Jesus. Então, desde já, eu espero que vocês estejam compreendendo e entendendo que é possível se comunicar com Jesus Cristo, o Rei da Glória. Tanto com Jesus e tanto com o Espírito Santo de Deus, que está aqui conosco. Você pode se comunicar com Ele. Glória a Jesus. Tá? Pronto. Vamos lá para o nosso texto que nós acabamos de ler, lá em Mateus 7, 20
7. Glória a Jesus. Como foi, Hamilton Lima, que você descobriu tudo isto? Eu descobri na prática. No momento que eu aprendi a praticar aquilo que eu leio e colocar em ação aquilo que eu estou lendo, a partir daí eu comecei a ter experiências. Algo que eu não fazia antes. Eu lia a Bíblia, achava os textos bonitos, e diante daquele texto eu dizia assim, Deus está falando comigo aqui. Só que eu não tinha experiência nenhuma, eu tinha uma noção de que eu acho que Deus está falando comigo. Não é uma certeza. Eu acho que o Senhor está falando comigo nesse texto. Então, eu vivi assim. Só que, quando eu conheci o Espírito Santo começou a me ensinar que eu deveria praticar o que está nas Escrituras. Que não era só apenas eu ler. Que não era só apenas eu ouvir. Eu precisava praticar. Afirmo isso que é verdade. Eu precisava praticar aquilo que eu leio. Não só ouvir. Então esse texto aqui de Mateus 7, 24. Todos aqueles, pois, que escuta as minhas palavras e o pratica, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e as correntes dos rios, e assoprou-se os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquela casa que ouve estas minhas palavras, e aqueles que ouvem as minhas palavras, glória a Jesus, e não cumpre, é comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, sopraram-se os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O que é que Jesus está falando aqui bem claro? Como você não compreende um texto deste? Jesus está falando àqueles que ouvem a minha palavra. É necessário que não só ouve, mas que pratica. Quando você pratica o que você ouve e o que você lê, você tem experiência. As experiências com Deus só vai vir no momento que tu pratica, não é no momento que tu lê, não é no momento que tu ouve, é no momento que tu pratica. Vou te dar um exemplo. Tu estás no culto, e nesse culto o pregador está dizendo, meus irmãos, o Senhor está dizendo, entra no teu quarto, fecha a porta. O Senhor sonda o teu coração e realiza o desejo. Você está dentro do culto ouvindo o mensageiro pregar essa seguinte frase, e vocês ficam dizendo um para o outro, que texto lindo, que texto bonito. Olha, Jesus falou, irmã, para entrar no quarto, fechar a porta e conversar com ele. Você sai dizendo, que palavra maravilhosa, que versículo abençoado. Deus falou para entrar no quarto. Você acha o texto bonito, você acha o pregador pregou bonito, mas o problema é que você não vai para a prática. E o que é a prática, apóstolo? É ir para o quarto, é fechar a porta. A prática é você obedecer aquilo que tu ouviu, aquilo que tu leu. Quando tu obedece aquilo que tu ouviu e aquilo que tu leu e põe em prática, aí tu terás experiências como tu nunca teve na tua vida.
O que é que está faltando nos cristãos de hoje, apóstolo Hamilton Lima? Viver a prática que Jesus está falando aí nesse texto, no qual muitos deles são apenas ouvintes da Bíblia, são apenas teólogos, estudiosos da Bíblia, mas não vive na prática. Porque se vivesse na prática, eles viviam experiências que eu vivo. Eles viviam no sobrenatural de Deus, porque o que vai trazer experiências extraordinárias é quando nós iremos para a prática. Vai na loja, compre um guarda-roupa desarmado. Chegue na tua casa, desmonte aquele guarda-roupa, pegue o manual. Se você lê o manual está escrito lá, mostrando todos os detalhes, como armar o guarda-roupa. Se você segue aquela leitura, e naquele momento que tu lê, tu pega o martelo, tu pega a chave de fenda, e começa na prática a seguir aquele manual, tu terás o resultado de um guarda-roupa armado e bonito no seu quarto. Porque você praticou aquilo que você leu no manual. Você conseguiu armar o guarda-roupa porque você leu e foi para a prática. Assim também as escrituras. Assim também a palavra de Deus. Se tu lê, se tu ouve e não pratica, tu não vai viver experiência nenhuma com Deus. Tu é apenas um ouvinte. Ouvinte e nada mais do que ouvinte da palavra de Deus. Então, se tu quer ter experiências extraordinárias, tu precisa praticar. A prática vai te trazer experiências extraordinárias com o Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Os irmãos tá entendendo até aí? Pode falar. Pronto, manda. Ok. Manda ela entrar de novo aí, porque eu estava aqui falando, não vi. Eu estava guiado pelo Espírito aqui, acabei não vendo. Manda ela entrar de novo aí. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Aleluia. O Espírito Santo está aqui. Ele está nos conduzindo. Ele está nos conduzindo mais e mais. Aleluia, meu Deus. A presença do Senhor Jesus é muito bom. É muito bom demais. Aleluia, sentir a sua presença. Glória a Jesus. Então, o nosso texto de Mateus 7, 24, está falando sobre a prática. Que se nós queremos ter experiências com Deus, nós precisamos praticar aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós lemos. Se você não praticar aquilo que você lê, aquilo que você está ouvindo, você é apenas um ouvinte da palavra, nada mais do que isto. E você não vai ter experiência nenhuma sequer com Jesus Cristo vivo. Para tu ter experiências extraordinárias de arrebatamento, de viver o sobrenatural com Ele, você precisa praticar. Eu vou ler o texto mais uma vez para os irmãos que acabou de chegar. O texto de Mateus 7, 24, diz assim: todos aqueles, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre as rochas, e desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os seus ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A rocha aqui é Jesus Cristo. Glória a Jesus. Então eu só vou ter experiência se eu o praticar. É o que Jesus Cristo está falando.
Se você não praticar, que experiência você vai ter com Jesus? Nenhuma. Nenhuma. Você vai ser aquela pessoa religiosa achando texto bonito, achando pregação bonito. Só isso. E não vai ter experiência nenhuma com Deus. Mas se você quer viver experiência como Paulo viveu, como Pedro viveu, como os homens de Deus viveram, é prática. Você precisa praticar aquilo que vocês ouvem. Glória a Jesus. Se vocês pôr na prática, você terá a experiência com Deus. Ok? Vou lhe mostrar mais um texto aqui para você entender o que é que eu estou falando. Um menino, mais ou menos, diz os historiadores, 12 anos de idade. Pode ser que esteja mais, não sei. A Bíblia não se afirma a idade dele. Mas, segundo os historiadores, tinha mais ou menos 12 anos de idade, um menino chamado Davi. Vivia apacentando as ovelhas de seu pai, lá no campo. Um texto muito conhecido por vós todos. Aleluia, afirmo que é verdade isto. Ele estava lá, tomando conta das ovelhas do seu pai. Rejeitado, franzino, sem nenhuma aparência, estava lá. Só que Jesus, o nosso Deus, o escolheu como rei de Israel. Chamou Samuel e disse: prepara a botija e vai lá na casa de Jessé, porque tem um dos filhos de Jessé que eu já escolhi para ser rei. Vai lá e unja ele com óleo, representando o Espírito Santo de Deus. Transferência de unção. Imediatamente, Samuel obedeceu ao Criador, porque ele ouviu a voz de Deus e foi na casa de Jessé. E chegando lá, Jessé ungiu a Davi com óleo como rei de Israel. Naquele momento ali, Davi se encheu da unção. O que é aquilo ali, apóstolo? Uma transferência de unção. Uma porção que estava em Samuel foi para Davi. Davi, naquele momento ali, se encheu do Espírito Santo de Deus. Só que ele saiu dali e foi trabalhar novamente lá no campo. Só que lá no campo, depois que ele foi ungido, presta atenção nisso aqui. Lá no campo, depois que ele foi ungido, Davi teve uma experiência extraordinária. A Bíblia relata que veio um urso e um leão para tentar pegar algumas ovelhas. Davi, vendo aquilo ali, de repente, Davi pega o urso e o leão com as suas mãos e pega pela boca e o rasga e o matam. Tanto o urso, tanto o leão, Davi mata com suas mãos, assim diz o texto. Eu pergunto para vós todos, o menino apenas de 12 anos de idade, como ele matou um urso e um leão com as mãos? Da onde ele adquiriu esta força? Quem deu essa força para esse menino? Parece que ele está com a força de Sansão. Como esse menino adquiriu essa força? Por causa que foi ungido com o Espírito Santo. Davi percebeu que algo poderoso estava com ele. Quando ele matou aquele urso-leão, Davi ficou impressionado com ele mesmo, se perguntando, quem sabe, como eu consegui fazer isto? Meu Deus, eu matei o urso e o leão com as mãos? Se eu for contar isso para papai, se eu for contar isso para os meus irmãos, eles não irão acreditar que eu matei o urso e o leão com as mãos. Como Saul também não acreditou quando ele contou. Saul não acreditou. Glória a Jesus. Mas Davi teve uma experiência.
E naquele momento que Davi vem trazer a marmita para os seus irmãos, estava um gigante lá afrontando o povo de Deus. E Davi ouviu a afronta do gigante. E Davi disse: não é possível que ninguém quer guerrear com esse gigante. Olha, eu irei guerrear com esse gigante. O menino, apenas de 12 anos de idade, estava disposto a guerrear com o gigante. Por que Davi estava sem medo? Por que Davi estava disposto? Porque Davi fez uma experiência lá no campo. O que vai nos trazer coragem são as experiências, são prática. O que vai fazer você entender que Deus está contigo é a prática. O que vai fazer você entender não ter medo do diabo é a prática. É a prática. Você precisa entender isso. Você precisa compreender isso e a partir de hoje aprender a praticar aquilo que você lê. Se você é um conhecedor da palavra de Deus, você tem que aprender a praticar aquilo que você lê. E obedeça aquilo que o Senhor te der para você ler, faça. Se você lê no manual dizendo entra no quarto, entre no quarto, não temas. Não faça como Naamã, que o profeta disse: desça no Jordão 7 vezes que tu serás curado. Mas Naamã temou e disse: lá em Damasco tem rios lindos e melhores, podia muito bem me banhar lá. Naamã não queria obedecer o profeta, mas a ordem de Deus era descer no Jordão, não era lá em Damasco. E ele vai embora indignado, mas no caminho o seu servo fala com ele, ele volta e obedece. E no momento que ele foi, na prática, desceu o Jordão, o milagre aconteceu porque ele praticou. Se ele não praticasse aquilo que ele ouviu do profeta Eliseu, ele ia voltar para casa leproso novamente. Mas ele ouviu e o praticou e desceu 7 vezes no Jordão e o milagre aconteceu. Aconteceu porque ele praticou aquilo que ele ouviu. Então aprenda nessa noite a praticar aquilo que você ouve da palavra de Deus. Que assim que você praticar, você terá experiências extraordinárias com Deus. Como você nunca viu, como você nunca teve experiência, você terá na prática. Glória a Jesus. Na prática. Então o menino foi lá, enfrentou o gigante, sem medo. Porque ele disse para o gigante, Davi, olha para isso. Ele está falando isso com o gigante porque ele teve uma experiência lá no campo com Deus. E ele disse para o gigante, gigante, tu vem contra mim com lanças, com escudos, com espadas, com flechas. Mas eu, Davi, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Aonde estava a confiança de Davi? No Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque lá no campo Davi percebeu que ele não estava só. A experiência que Davi teve lá no campo, ele entendeu que não estava só. Aquilo lhe criou coragem. As experiências de Deus faz você perder o medo da depressão. Faz você perder o medo do inimigo quando você tem experiência com Deus. A depressão não vai pegar você. O medo não vai pegar você se você tiver experiência com Deus. E você entender que o Senhor dos Exércitos está com você. Você não terá medo. Glória a Jesus. Eu espero que você esteja compreendendo o que Deus está falando aqui nessa noite. Que vocês precisam é praticar. E a prática vai gerar em você experiência com Deus. Glória a Jesus. Simplesmente Davi derribou o gigante. Com a simples pedrinha, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Porque na prática, lá no campo, ele percebeu isso. Ele só percebeu que Deus estava com ele na prática,
com o urso e o leão lá no campo. Prática. Já estou chegando já ao final aqui do texto que eu estou trazendo para vocês, e comparações bíblicas, para vocês entenderem que é a prática que traz experiência de Deus para nossas vidas. Mais um texto. Uma mulher, 12 anos, enferma, 12 anos, gastando com os médicos tudo que tinha, até chegar ao ponto dos médicos dizer para ela: mulher, usamos de toda a medicina, mas infelizmente nós não podemos fazer nada contigo. Os médicos desenganou ela. Ela se encontrava dentro de casa com essa hemorragia há anos, perdendo sangue, rejeitada pela sociedade, porque, se você sabe, naquele tempo era proibido as pessoas que tinham lepras, problemas de enfermidade, era rejeitado da sociedade. Era conhecido como maldiçoados. A lei era que eles não podiam tocar em ninguém, que se tocasse, seria apedrejado. A lei dos romanos, naquele tempo, era isto. Essa mulher vivia enferma dentro de casa, desenganada, e não podia sair de casa. Presta atenção. Estou chegando no final aqui. Aleluia. Não podia sair de dentro de casa. Só que, de repente, Jesus estava indo para a casa de Jairo, o príncipe da sinagoga. E Jesus indo para a casa de Jairo, a Bíblia relata que havia uma grande multidão com ele. Com certeza, a Bíblia não escreve e nem diz, mas com certeza alguém falou para essa mulher sobre Jesus Cristo. Ela ouviu falar sobre Jesus. Com certeza alguém disse para esta mulher: olha, Jesus Cristo, que está operando milagres em todo canto, ele acaba de estar passando perto da sua casa, mulher. Com certeza alguém falou de Jesus para esta mulher. O texto não fala isto, mas com certeza alguém falou de Jesus para esta mulher. Ela ouviu falar de Jesus. E no momento que essa mulher ouviu falar de Jesus, ela decidiu ir para a prática. Ela não foi orar como os religiosos. Ela foi para a prática. Ela acabou de ouvir falar sobre Jesus. Ela foi para a prática. Ela não foi orar, porque orar é orar a Deus. Orar é relacionamento com Deus. Não tem nada a ver oração com cura. Vocês precisam entender as coisas espirituais. Tem muitos orando por cura e já tem 10 anos, 20 anos e você continua com essa enfermidade. Se fosse por falta de oração, tu já teria sido curado, mas até hoje nada. Então o caminho não é este. O caminho é a prática. Quer ser curado? Quer ser curada? Faça como essa mulher. Ela ouviu falar de Jesus e foi para a prática. Olha a fala dela. Aprenda. Olha a fala dela. Essa mulher não era cristã. Olha a fala dela. Ela diz: eu vou. A lei diz que eu não posso sair e nem tocar em ninguém. Mas eu vou, que tão somente eu tocar nele, eu serei curada. Ela decidiu e saiu de casa. Isso é prática. Disposta a praticar aquilo que ela falou, tocar em Jesus. E mesmo fraca, ela foi em plena multidão a procurar um homem que ela não viu, mas ela ouviu falar. Em plena multidão, mesmo fraca, caindo e levantando, ela tocou exclusivamente em Jesus. A Bíblia relata que ela tocou na orla dos vestidos de Jesus. Eu afirmo a você que isso é verdade. Ela tocou na orla dos vestidos de Jesus. Imediatamente,
A Bíblia diz que ela foi curada. Ela cai ao chão, tremendo, preocupada, por causa da lei, que não podia tocar em ninguém, e ela tocou. A Bíblia relata e faz questão de mostrar nos textos bíblicos que ela estava tremendo. Por que ela estava tremendo? Com medo da lei de ser apredejada. Jesus para a multidão disse: alguém me tocou. Pedro fala: mestre, Rabi, todos nós te tocamos. Como diz tu que alguém te tocou? Jesus torna a falar: alguém me tocou porque de mim eu senti que saiu poder, eu senti que saiu virtude, eu senti que saiu unção. Jesus para, um caminho se abre e a mulher no chão, sentada estava. Jesus se aproxima dela. E a palavra de Deus diz que aquela mulher conta o testemunho para Jesus e o motivo por que havia lhe tocado. Jesus escuta o testemunho daquela mulher e o motivo por que ela tocou. Assim que aquela mulher terminou de falar, Jesus olhou para ela e disse: filha. Olha, ele chamou de filha. Jesus disse: filha, a tua fé te salvou? Oh, não te curou? Não. Jesus disse: filha, essa mulher não era uma cristã, mas Jesus está chamando de filha. E Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Ora, era para ele dizer: a tua fé te curou? Não, Jesus não diz isto. Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Se você observar nos contextos bíblicos, as falas de Jesus para aqueles que foi curado, sempre Jesus repete essas mesmas falas para todos aqueles que são curados. Ele não diz que curou ninguém. Ele diz: a tua fé te salvou. Ele falou isso para o paralítico no tanque de Betesda. Ele falou isso para o cego. Ele falou isso para todos aqueles que foi alcançado por Senhor Jesus Cristo Nazareno. Ele fala que foi a fé da pessoa que o salvou e o curou. A minha pergunta é, e eu finalizo o texto: se Jesus declara em várias passagens para o ímpio, porque essa mulher que era uma ímpia, não era uma cristã, eu pergunto para vós todos aqui: aonde essa mulher do fluxo de sangue fez aliança com Jesus aí na Bíblia? Como nos dias de hoje, a religião diz que para aceitar Jesus, temos que levantar as mãos e aceitar a Jesus Cristo como o único Salvador. Só que a gente não vê Jesus atuando este modo. Essa mulher aí não faz essa frase com Jesus Cristo. A mulher do fluxo de sangue não levanta as mãos ali naquele momento e diz: Jesus, eu te aceito como o único Salvador da minha vida. Ela faz isto? Não, ela não faz. Mas Jesus diz que ela está salva. Como explicar isto? O ladrão da cruz também não fez apelo para Jesus. Mas Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Observe que o sistema religioso vem confundindo a mente das pessoas. E está na hora de nós despertar, e eu afirmo isto que é verdade. Está na hora de vós todos nascer de novo. Nascer do Espírito. Compreender a área espiritual, porque Jesus veio nos ensinar sobre o espiritual. Jesus, ele veio nos ensinar sobre o reino dele, é espiritual. O
o apóstolo Paulo disse: as minhas palavras não são palavra persuasiva de sabedorias humanas, mas sim demonstração do poder. Jesus disse: se não haveis os sinais, se não haveis as curas, como o povo crê? Então o que o Senhor está falando? Que a gente precisa entender: o mundo é espiritual, é real, é existente, e tem como nós se comunicar. Os textos bíblicos estão na Bíblia de vós todos. Leiam e praticam, que vocês terão experiências disso que eu estou falando. A vez de você, quem sabe, murmurar daquilo que eu estou pregando, experimente, o pratique, experiência, faça experiência, que tu terás resultado, e tu afirmará: é verdade isso que ele diz. Tu só vai descobrir se tu praticar, porque ouvindo aqui agora, tu acabou de ouvir. Nesse momento agora, você precisa praticar aquilo que você acabou de ouvir. Se você quer ter experiência de tudo que eu falei, se é verdade, pratique e tu saberás. E eu afirmo que é verdade. E tu saberás que isto é verdade. Pratique. Eu desafio a vocês. Vocês praticar, irão viver experiência como vocês nunca viveu na vida. E daí, vocês nunca mais vai querer parar. Porque é bom. Aleluia. É bom viver experiência com Deus. Não tem palavras para me expressar quanto é tão bom viver experiências com Deus. Não é só com a Bíblia, não é só com a letra. Eu estou falando com a pessoa do Espírito Santo. Porque a comunicação com a Bíblia é uma. E a comunicação com o Espírito vivo é outra. A Bíblia, para mim, é um manual onde contém experiências de muitos que passaram. Mas o nosso Jesus, ele é além da Bíblia, ele é além das palavras, ele está vivo. E nós podemos se comunicar com ele. Se você não crê, experimente por ao menos, pratique. Vá para a prática que você vai entender imediatamente a comunicação real de Deus na tua vida, como tu nunca viu. É na prática. Aí eu finalizo a mentoria de hoje, de 2024, finalizando às 12h03. A ministração de hoje foi sobre a prática daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente lê. Jesus disse que nós precisamos praticar no tema lido, Mateus 7:24. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Até aí foi o que o Espírito Santo permitiu para eu falar para vocês. Se vocês querem experiência de cura, de milagre, de poder, é a prática. Faça isso ainda hoje, que você terá experiência com o Espírito Santo. Alguma pergunta, alguma dúvida? Aleluia. Pode falar. Certo. Ó.
Deixa eu falar algo aqui muito importante que a senhora falou. O nascer de novo, exemplo, nós, eu e você, nós nascemos de um ventre da nossa mãe, ok? Aqui nessa terra, aqui nesse mundo, nós nascemos aqui nesse mundo de um ventre da nossa mãe, neste mundo. No mundo de Jesus Cristo, que é no seu reino, nós precisamos ser gerados novamente. Mas gerado em quem? Gerado em quem? Aqui na terra nós somos gerados na nossa mãe. E no reino de Jesus vai ser gerado em quem? Nele, em Jesus Cristo. Aí se cumpre a fala do apóstolo Paulo. Nós precisamos morrer para este mundo. Morrer. E viver em Cristo. Morrer para este mundo que nós nascemos e viver no reino com Cristo. Quando você consegue entrar nesse nível de morrer para este mundo e viver em Cristo, você acaba de nascer no reino de Jesus Cristo. O que é morrer para este mundo? É você colocar na sua mente, como o apóstolo Paulo diz, renovai a vossa mente e prestar culto racional na mente. É transformar a vossa mente, é compreender que você não é desse mundo, que esse mundo não te pertence. Lembra do apóstolo Pedro, que ele sempre dizia, Pedro dizia assim, eu não sou deste mundo, eu sou um peregrino, forasteiro, não sou deste mundo, estou aqui por um pouquinho de tempo. É compreender que esse mundo já não lhe pertence mais. É você compreender que você já pertence ao reino de Deus. Quando isso acontece aqui, você acabou de nascer no reino de Deus. E você está crescendo agora nesse reino. Quando você morre para este mundo, quando você renuncia a este mundo e estas coisas deste mundo. Quando você faz isso, você acaba de nascer no reino de Jesus Cristo. Aí cumpre a palavra que a senhora acabou de dizer. Morremos para este mundo e vivemos em Cristo Jesus. Essa carne aqui já está morta. Eu vivo em Cristo. Numa carne que já morreu para este mundo. Mas eu estou vivo e bem vivo em Cristo Jesus. Então, se eu penso assim, se eu acredito assim, se minha mente já entendeu isso, se meu coração já entendeu que eu não sou deste mundo, que eu não pertenço a esse mundo, que eu pertenço ao reino de Deus, eu acabei de nascer para o reino de Deus. Porque lá no reino de Jesus Cristo, no qual ele criou, que é dentro de nós, para nós entrar lá, ele diz que nós temos que se tornar como uma criança. Uma criança é nascer de novo. Então, para isso acontecer, é aqui, mente, coração. É compreender, renunciar tudo e todas as coisas. Tu fazendo isso, tu vai ter acesso ao reino de Deus. Compreendeu, irmã Carmen? Essa explicação, biblicamente, que está nas Escrituras, e eu afirmo que é verdade. Glória a Jesus. É desse jeito mesmo aí que é o reino de Deus. Tá? Para nós entrar, precisamos nascer. É aí que está, que Jesus disse que no reino dele só vai entrar poucas pessoas. Porque são as poucas que vêm a compreender isso. São as pessoas que vêm compreender isso, entender isso. Mas quem não compreender isso, não entender isso, não vai poder entrar no reino dele. Mesmo dentro da igreja, mesmo carregando Bíblia. Jesus disse que vai ser como o dia de Noé. São poucas pessoas que vão entrar no reino dele. Nem todo mundo vai poder entrar. Por quê? Porque nem todo mundo vai abrir a mente para compreender a prática, para compreender sobre o seu reino, a nascer de novo. Muitos não compreendem isso, porque para compreender tem que entender sobre o mundo espiritual. Só quem entende essas coisas é quem compreende o mundo espiritual. Quem é religioso e conhecedor só da letra,
e não entende nada do mundo espiritual, é como Nicodemo. Então ele não vai entender nada sobre o mundo espiritual. Ele é leigo sobre isto. Entende? Mas vocês que estão aqui, estão com sede, querendo aprender sobre o mundo espiritual, e tá aí. Uma palavra abençoada para vocês nessa noite de hoje. E Deus falando com vocês através de mim, que vocês precisam praticar. Pratique e vocês terão fortes resultados. É simples assim. Amém, irmão? Alguma dúvida? Algum irmão tinha dúvida? Não fique com vergonha, pode perguntar. Aleluia. Alguém alguma dúvida? Glória a Jesus. Oh, glória. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Deus lindo e maravilhoso. Tá bom, meus amados? Então, o segredo de ser usado por Deus é exatamente isso que eu mostrei para vocês aqui. Às vezes você diga assim, que nem muitos me perguntam, apóstolo, como é que eu faço para ser usado por Deus? Precisa de eu orar muito? É muita oração, apóstolo? É muito monte, é muito jejum? E eu digo para eles, não é nada disto. Tem que orar sim, tem que ir para o monte sim, tem que jejuar sim, mas não é por causa disso que a gente vai ser muito usado. Para a gente ser muito usado, a gente precisa ir para a prática do relacionamento com o Espírito Santo. A partir daí, que você ir para a prática, ter um relacionamento de amizade com o Espírito Santo, isso aí vai te dar experiência com Ele. Ele irá te ensinar como se mover na unção. A unção irá chegar sobre você automaticamente no momento que você começar a praticar e a dialogar com o Espírito Santo. Você com Ele e Ele com você. Lá dentro do seu quarto, ou lá no cacau, ou lá no monte, não sei. Mas a partir do momento que você fizer isto, você, naquele exato momento, vai começar a entender sobre o poder de Deus. Porque foi assim que eu comecei, foi desse jeito aí que eu comecei, e cada dia que passa, o Espírito Santo tem me ensinado mais e mais e mais. Tá bom? Foi desse jeito aí que eu fiz, e por isso que eu carrego esta unção. Aonde eu vou, os milagres acontecem de verdade. Tá? As curas acontecem de verdade. Eu cumpro, para a honra e glória, o que está escrito em Mateus, capítulo 8. O que está escrito em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Ide por todo canto, anunciai o evangelho, curai os enfermos, expulsais os demônios, ressuscitai os mortos. Eu cumpro isto. Do jeito que Jesus está ordenando ali, eu faço. Funciona de verdade. Eu chego na casa das pessoas, eu anuncio que Jesus está vivo. E se tiver enfermo lá, é curado no nome de Jesus. Eu não preciso fazer culto para curar o enfermo. Eu só preciso estender as minhas mãos e dizer: a ti te digo, levanta-te e anda. Imediatamente, o enfermo levanta e anda. Eu vivo essas experiências aqui. Nenhuma simplicidade absurda, que as pessoas ficam assim admiradas. A facilidade que acontece. Por quê? Porque eu a pratico, eu acredito e eu sigo as escrituras do jeito que ela diz. Eu não sigo a doutrina de homem, eu sigo a doutrina de Jesus Cristo. E por eu seguir a doutrina de Jesus, eu vivo experiências extraordinárias com Ele. Eu não vivo doutrina de homem, eu vivo doutrina de Jesus Cristo. Então, se eu vivo a doutrina de Jesus Cristo, eu tenho experiências extraordinárias com Ele e Ele comigo. Se você fizer isto, eu afirmo para você que é verdade, e você também irá ter experiência extraordinária com Ele.
Isto aí é o caminho. Se você fizer isso, você vai ver e vai entender que o poder de Deus é real. Glória a Jesus. Amém? Ô, meus amados irmãos. Amém. Glória a Deus. Poxa, eu falei demais. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Medeiro, e aí, entendeu tudo? Ô, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu espero que vocês entenderam tudo que foi aplicado. Pratique. Pratique que você terá grandes resultados. Tá bom? Glória a Jesus. Essa irmã Thay aí, Thay Santos, é da onde? Você é da onde? Você é da Bahia? Amém. Mas de que lugar da Bahia? Ah, Camaçari. Glória a Deus. É aqui perto, viu? É perto aqui. Salvador. Glória a Jesus. Deus abençoe o povo aí de Camaçari, Salvador. Em nome de Jesus. Meus amados. Glória a Jesus. Você entendeu bem. Glória a Deus. Amém. Minha querida Sônia Cristina. Você entendeu bem, minha amada? Vocês que estão aqui pela primeira vez. Vocês compreenderam direitinho a palavra? Só espero que vocês pratiquem. Que não fique só por ouvir. Porque ouvir, irmão, seja sincero. A gente ouve demais falando sobre Jesus. É todo dia. A gente vê, ouve falar sobre Jesus. De ouvir falar, irmão, nós ouvimos demais da conta. Está na hora agora de praticar. Está na hora agora de se mover. Porque ouvir te está ouvindo demais. Vai pro culto, ouve a palavra. Liga o rádio, ouve a palavra. Liga a televisão, ouve a palavra. No celular, ouve a palavra. A gente está ouvindo demais. Está na hora de praticar. O que vai lhe gerar experiência é a prática. Então, se você praticar, aí sim, tu vai ter experiências extraordinárias com Deus. Bom, meus amados? Então, essa é a palavra. Que Deus abençoe a todos. Na próxima segunda-feira, permitindo Deus, se for da vontade de Deus, nós estaremos fazendo a nossa mentoria novamente, permitindo Deus, que minha vida aqui é corrida, meu irmão. É de segunda a domingo, eu fazendo missão, tá? Eu fazendo ID, eu vou nas casas, tem lá em Ubaíra mesmo, ontem a gente foi no Ubaíra, foi uma benção de Deus. Muitas curas aconteceu lá em Ubaíra ontem, aqui é a cidade vizinha, e é assim, onde a gente tem ido, tem acontecido. Se você não é inscrito do nosso canal aí na YouTube, entre lá, só você digitar lá na YouTube, Hamilton Lima, que você vai ver lá os vídeos de cura, de milagre, tá tudo lá. Tá tudo lá. Então tem coisas lá que vai edificar a sua vida, pregação, nós transmitimos os cultos aqui na igreja, tudo ao vivo. Se você quer participar das nossas lives, entre lá na YouTube, se inscreva no nosso canal para você participar também da cobertura espiritual. Tá tudo lá, tá bom? Glória a Jesus. Se você quer conhecer mais um pouco sobre Hamilton Lima, pesquise lá, tá tudo lá. Glória a Jesus. Amém? E se você quer vir aqui pessoalmente, como a irmã Cláudia já veio, glória a Jesus, e outros irmãos também da mentoria já teve aqui. Se você quiser vir, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Aleluia, eu tenho certeza que você vai sair daqui cheio da unção, como a irmã Cláudia saiu dos Estados Unidos e veio aqui para a Bahia. É forte, viu? Aleluia, mulher de coragem, irmão, saiu dos Estados Unidos para vir aqui para a Bahia. Aleluia, e ela esteve aqui, ficou aqui com a gente, foi uma bênção. Deus fez coisa aqui extraordinária, ela teve experiência com Deus, foi muito bom, tá? E vocês todos que desejar vir conhecer mais de perto, aqui a Igreja Missionária Casa de Oração,
viver mais de perto a unção, o poder de Deus, adquirir esta unção mais de perto, está aberto a oportunidade de vocês virem a hora que vocês quiserem. Tá bom? Aleluia, glória a Jesus. Aqui é a terra do cacau. Eu confesso aqui, irmão, que a terra que eu vivo aqui, glória a Jesus, é uma terra abençoada. Glória a Jesus. Eu digo aqui que aqui é a terra prometida, irmão. A terra que mana leite e mel. Aqui tem de tudo. É cacau, é mel, é jaque, é empim, é laranja. Aqui tem de tudo. Tem como passar fome aqui. Glória a Jesus. Não tem como passar fome aqui. Glória a Jesus. Aqui tem de tudo para a honra e glória do Senhor. Carne de sertão, jabá, carne de sol, carne fresca, peixe, tem de tudo. Arraia, glória a Jesus, tem de tudo. Camarão, tudo que você imaginar, aqui tem. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Agora você vindo, você tem que, fechar a boca um pouquinho, porque senão você vai voltar para casa, fortinha. Se não vigiar, vai voltar fortinha. Porque, meu irmão, é bênção. Glória a Jesus, é bênção. Amém, meus amados? Além disso, tem as belíssimas cachoeiras. A irmã Cláudia, ela teve assim o prazer de ver uma das cachoeiras. A gente foi na cachoeira aqui da Roda d'Água. Glória a Jesus. E a gente levou lá a irmã Cláudia lá. É bênção, é uma das cachoeiras, porque tem muito mais. Tem muito mais cachoeira. Não tem só aquela, tem outras mais. Entendeu? Tem muitas cachoeiras bonitas. Aleluia. Então aqui é benção, é benção. Se você vir aqui com tempo para passear, para ver tudo isso, tem que vir para ficar aqui uma semana ou duas para poder fazer tudo isso. Entendeu? É benção de Deus. Olha aí. É verdade. Glória a Deus. Ô irmão, e os irmãos daqui são acolhedor, né, irmã Cláudia? São acolhedor, abraça vocês mesmo, entendeu? Você aqui não fica perdido, não. Estão em casa. É verdade. Glória a Jesus. Olha aí, já botou o nome de Jesus, já ligou na terra, já ligou no céu. Aleluia. Aleluia. Amém, meus amados. Deus abençoe a vocês todos. Eu peço que vocês sempre, nas vossas orações, intercedam por mim, tá? É uma área, como vocês sabem, é uma área espiosa que eu faço aqui. Eu trabalho com libertação, com cura, é muita coisa. Então, não é fácil para mim. Então, eu rogo a oração dos santos, que é vocês. Quando vocês for orar, me apresente, como o apóstolo Paulo diz que a gente tem que interceder pelos pastores, pelas pastoras, por aqueles que estão fazendo a obra. Interceder, tá? Então, interceda por mim, que eu estou aqui na missão, não paro. E faço tudo pelo amor. Pelo amor. No dia de hoje é até difícil encontrar pessoas assim, né? Mas tem um aqui. Tem um aqui que faz tudo pelo amor. Não cobro, faço tudo por o amor, tá? E o nome do Senhor tem sido glorificado. Porque eu não quero dinheiro, porque aí eu já compreendi que minha riqueza não é aqui. A minha riqueza é lá. Porque Jesus disse: aquele que junta a riqueza aqui, as traças e as ferrugem consome. Mas aquele que junta as riquezas lá no céu, nem a traça nem a ferrugem consome. Então, a minha riqueza eu estou construindo lá, não é aqui. Então, por isso que eu não cobro, não quero. Se você quiser abençoar a obra, abençoe. Mas eu cobrar por cura, por milagre, longe de mim isso. Longe de mim isso. Eu sou que nem o profeta Eliseu. Naamã, depois que recebeu a cura, foi lá com presente para Eliseu. Todo alegre. Achando que foi Eliseu que curou ele. Eliseu disse: Naamã, longe de mim esses presentes. Quem te curou foi Deus, não fui eu. Não quero esses presentes. Só que Geazi foi lá, foi lá, pegou. O que aconteceu com ele? Ficou leproso, morreu leproso, ele e a família.
porque foi fazer coisas que desagradam a Deus. Pensa nisso. Pensa nisso. A pessoa tem que ser sincero e obediente a Deus. Tem muitas pessoas aí usando a unção para ganhar dinheiro, para fazer corrupção. Estão fazendo. E estão esquecendo do juízo. Estão ganhando dinheiro com unção, estão ganhando dinheiro, mas estão esquecendo do juízo final. O juízo final, todos eles vão prestar conta. Eles estão esquecendo disso. Que o ide, o curar, é tudo gratuito. Entendeu? Jesus não cobrou ninguém para curar. Jesus fez tudo grátis, gratuito. E ele nos ordenou a gente fazer a mesma coisa. Só que no dia de hoje tem muitos usando a unção para ganhar dinheiro, para ficar milionário. Tem muitos aí. Tá? Estão esquecendo da salvação e do juízo final. E eu não, meu irmão. Eu temo ao Senhor. Eu sou diferente. Sou diferente. Tá? Eu temo ao Senhor. Então eu uso essa unção para ajudar vidas, para ganhar almas para Jesus. E assim eu estou prosseguindo. E até aqui vai continuar. O Senhor tem me sustentado. O Senhor tem enviado aquilo que eu necessito. E assim eu estou vivendo. Se eu fosse cobrar pelas curas que Deus tem permitido através das minhas mãos, eu já estava milionário. De verdade, já estava cheio de grana. Mas eu não faço isto. Eu não faço. Faço tudo pelo amor. E as pessoas ficam surpresas. Mas assim eu continuo fazendo. Eu quero ser salvo. E você? Então por isso que eu vigio. Tá? E eu espero que vocês também adquiram essa unção, usem essa unção para ganhar vidas. E não cobre, meus amados, não cobra. Faça por amor. Tá? Faça isso em nome de Jesus. A recompensa vem de Papai do Céu. Deus não vai deixar você em falta de nada. Tenha certeza. Ele vai suprir tudo. Com certeza. A Bíblia diz assim: porventura, Deus não cuida dos pássaros? Não é Ele que alimenta e vive tudo cantando, tudo feliz, voando? Deus não cuida? Aí a Bíblia diz: porventura, vocês são melhores do que os pássaros? Aí Deus diz: por que se preocupar com o que vestir, com o que comer, com o que beber, se Deus, Ele vai providenciar tudo? Então descansa, meu irmão. Eu descanso no Senhor. Aqui o Senhor não deixa faltar nada. Deus tem abençoado em tudo. Tudo que eu necessito aqui, eu falo com Ele, Ele me dá. Então, para que eu querer riqueza? Para que eu ter ganância de dinheiro? Para que eu fazer corrupção da unção querendo dinheiro? Para que isso? Construir riqueza aqui para quê? Para eu ficar aqui? Não, eu estou construindo lá. Eu não sou bobo, meu irmão. Eu conheço a palavra, eu entendo. E o Espírito Santo fala comigo. Então, quem se comunica com o espiritual é outra coisa, outro nível. Aleluia. É daí que vem a revelação. A revelação vem através de quê? Da comunicação com o Espírito Santo. Se você se comunica, você vai ouvir as revelações, o Espírito Santo falando com você, e você entrega para as pessoas aquilo que o Espírito Santo está mandando você entregar. Mas para você ter esse acesso aí, prática, faça isso. Deus abençoe, Pastor Luiz, Deus abençoe, foi bom o Senhor estar aqui conosco. Aleluia, todos vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Tá? Até a próxima, se Deus permitir. Em nome de Jesus. E os irmãos, pratiquem, irmão. Na próxima mentoria aí eu quero ver resultado, meus irmãos. Resultado. Vá para a prática no nome de Jesus. Se Deus é com vocês. Em nome de Jesus, amém? Senhor Jesus, Espírito Santo. Espírito Santo, que é a unção que está em mim. Eu transfiro para os teus filhos, Senhor. Que eles venham a viver experiências extraordinárias, que a partir de hoje, aqueles que ouviu e põe em prática, no momento que eles praticar, amigo Espírito Santo, dê experiência para eles, no momento que eles colocar em prática, que o Senhor se apresente a eles e dê experiências extraordinárias, em nome de Jesus, de arrebatamento, de visão, de comunicação, de unção, seja lá o que for, Senhor.
para a honra e glória do teu nome, Senhor. Dê experiência para os teus filhos. Eu transfiro a unção em nome de Jesus. Fogo. Fogo. Em nome de Jesus. Que essa unção se apegue a ti e aos teus ossos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Crê, meu irmão. Shalom. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você acabou de ouvir a mentoria de 2024. Aleluia. Com o tema Mateus 7, 27. Nós temos que praticar aquilo que nós ouvimos. Assim diz Jesus em Mateus 7, 24. Você que ouviu essa mentoria, se inscreva no nosso canal, tá? Deixa o seu like aí. Glória a Jesus e que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês em nome de Jesus. Shalom, fique com Deus.